Fala, gente, tudo bem? Quem fala aqui é Rafael e bem-vindos ao canal Inglês Cabeça. Grande parte da galera que estuda inglês hoje em dia, antigamente eu não sei, grande parte da galera que estuda inglês hoje em dia estuda porque por algum motivo. Por exemplo, tem gente que estuda inglês por causa de trabalho, tem gente que estuda inglês por modinha, acreditem. Tem gente que estuda inglês porque a mãe pediu. Independente do motivo, ainda existem pessoas que estudam inglês porque gostam. Para essa galera que estuda inglês porque gosta, eu trouxe aqui, aliás, e para todo mundo, né? Eu trouxe aqui um resumo resumido, um resumo bem condensado da história do idioma, como surgiu esse idioma que é tão delicioso de se falar, que é o inglês. Vamos lá. O inglês ele tem cerca de 1.500 anos, pessoal. Ele tem cerca de 1.500 anos, ou seja, ele é datado, os primeiros registros históricos dele, lá vem a parte chata, os primeiros registros históricos do inglês, de língua inglesa, são do ano de 516 depois de Cristo, mais ou menos, ok? E, de acordo com a história, ele é dividido em 3 partes. O inglês antigo, inglês velho, Old English, ok? Old English. O inglês medieval, o Middle English, olha que bonito. E o inglês moderno, que é falado hoje em dia. Vocês vão entender o porquê das aspas, do moderno. O Modern English, ok? O inglês antigo, o inglês arcaico, Old English, ele começou, de acordo com a história, no século V. Ok? Legal? Século V. 516. O inglês medieval, Modern English, ele começou no século XI. Século XI, mais ou menos, ok? Eu dei uma olhadinha para baixo que eu tô com a colinha aqui. No século XI. Que ano, mais ou menos, Rafael? Por volta do ano de 1060, ok? 1060, século XI. E o Modern English? Por volta do ano de 1550, século XVI. Ok? Vamos lá então, vamos fazer um pequeno detalhamento de cada parte. O Old English, o inglês arcaico. Como eu falei, ele começou no ano de 516, aproximadamente, eu não estava lá, ok? E ele começou com uma... Cara, como ele começou, seu gordo? Como ele começou? Seu cabeçudo que tá falando aqui no vídeo do YouTube. Ele começou com a invasão dos povos germânicos ao território da Inglaterra. Quem eram os povos germânicos? São 2 civilizações, os anglo e o saxão. Anglo-saxão. Daí o primeiro nome do idioma, anglo-saxão, ok? A galera anglo, a civilização anglo era do norte da Europa. A civilização saxã era do leste da Europa. Alright? E eles invadiram o território da Inglaterra. E começaram, a junção das 2 línguas começou a construir o inglês antigo. Ok? Só que tiveram mais influências, aconteceu mais influências. Por quê? Porque o território da Inglaterra, todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que fica na Europa. E a Europa, naquela época, tinha uma influência enorme dos gregos e dos romanos que falavam latim. Ou seja, ele também teve influência do grego e do latim. E com o passar daquele período do inglês arcaico, também teve influência do nórdico antigo. Show? Middle English, inglês medieval, ele começou no século XII. Perdão, no século XI. Olha aí eu falando besteira aqui. Ele começou no século XI. Como eu falei, no ano de 1060 aproximadamente. Eu também não estava lá. Não era nascido naquela época. Como é que ele começou? Ele começou com a expulsão, ok? O rei William da França, que era francês, ele expulsou os anglo e os saxão do território da Inglaterra. E dominou aquele território da Inglaterra. Implantando mais influência na língua que já existia lá. E qual foi a influência que o cara implantou ali? Segura o copo. Qual foi a influência que o cara implantou ali? O francês. A influência francesa. Vocabulário francês no inglês. Ok? Por quê?
porque o cara era rei e queria implantar o francês na língua do território que ele estava dominando. Mas a primeira parte dessa influência foi com o inglês falado, foi com o inglês informal, o inglês do povo, o inglês dos servos, o inglês dos escravos, ok? E depois, com o desenvolver do Middle English, com o desenvolver do inglês medieval, ele foi passando a ganhar um status alto na sociedade. Por quê? Porque foi começado a ser utilizado pela nobreza e pelos militares. Por isso, o alto status social da língua com o passar do Middle English, ok? E como é que se deu a transição do Middle English para o Modern English? Basicamente, o registro mais certo da história que a gente tem hoje em dia da transição do inglês medieval para o inglês moderno é com a obra de William Shakespeare. Lembra do William Shakespeare, Romeu e Julieta? Então, com a obra dele, ele escrevia em inglês. E foi no ano aproximadamente de 1550. Na época do Renascimento, tá? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, não eram as tartarugas ninja, eram os 4 pintores renascentistas. Naquela época ali, William Shakespeare já produzia as obras dele e influenciou muito o inglês moderno no século XVI. Ok? Só que com o passar do tempo, esse inglês moderno ele continuou tendo influência do francês, do latim, que se dividiu em parte da influência do latim veio do italiano, parte da influência do latim veio do português, parte da influência latina veio do espanhol. Só que a influência do latim, da parte do espanhol, está acontecendo mais recentemente. Mais recentemente, eu digo no século XX. Exatamente. No século XX, o inglês ele teve uma mudança maior porque ele foi influenciado mais pelo espanhol. Ou seja, grande parte da galera que fala inglês hoje nativamente, ok? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma influência maior de palavras do espanhol. Por exemplo, se você vê em alguns filmes que se passam em Los Angeles, sei lá, Los Angeles, se você vê alguns filmes, eles vão acabar falando a palavra amigo, porque influência do espanhol mexicano, saca? E o inglês, ele continua sendo influenciado, ele continua mudando, ele continua pegando influências não só de vocabulário, mas de gramática de outras línguas. Por exemplo, o português. No português, a gente tem o costume de simplesmente falar a frase, certo? E colocar o tom de pergunta. No inglês você troca, isso a gente vê mais pra frente. No inglês você troca o pronome e o verbo de lugar. O verbo passa a ser antes do pronome nas perguntas. Só que numa conversa informal, isso já está deixando de ser feito em alguns lugares que falam inglês. Não em todos. Ainda continua sendo considerado formalmente incorreto. Mas, informalmente, ele é aceitável, tá? Então, galera, esse foi um pequeno resumo da história do idioma, de como ele surgiu. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de história que para alguns é chata demais, tá? Mas eu achei bem interessante a pesquisa. Eu acho que vale a pena você descobrir a origem daquilo que você está estudando, daquilo que você está aprendendo, ok? E eu, como um bom estudante, como um bom estudioso, eu gosto de aprender como funcionam as coisas. Então, saber de onde veio, para mim, não vou dizer que é fundamental, mas para mim é bom. Ajuda a entender de onde veio o que eu estou estudando, ok? Se você gostou, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, ok? Em breve a gente vai ter mais vídeos. Valeu, falou, bye bye!